Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Artigos de Satnarayana Das Babaji. Bom, dois tipos de Shraddha, Laukiki e Shastriya, né? Bom, Siddhiva Goswami descreve vários tipos de sadhus pertencentes aos caminhos do karma, jnana e bhakti. Sua intenção é nos fazer entender aqueles sadhus com os quais se pode se associar, né? No decorrer dessa descrição, ele também descreve um bhakta de nível inferior, citando declaração do sábio Ravi ao discutir este versículo. Ele faz uma observação importante sobre a definição de Shraddha de um devoto. Tomando isso como uma sugestão, faço uma distinção entre Shraddha em geral e Shraddha com base no Shastra. Aí ele vai citar o comentário dele aí do Sandarbhas aí, né? Bom, agora o sábio Ravi define o devoto neófito Kanishta em termos de suas características físicas, kaika, linga, que tomam a forma do comportamento externo que ele exibe em termos de Bhagavad Dharma, e uma extensão parcial em termos de sua disposição psicológica, Manasa linga, né? Esse verso aqui. Aquele que oferece adoração a Hari com fé apenas na forma de divindade, mas que falha em honrá-lo como estando presente em seus devotos ou em outros seres vivos, é reconhecido como um Prakrita Bhakta ou um devoto cuja natureza Prakrita está no estágio inicial de formação. Srimad Bhagavatam 11.2.47. Este verso afirma que o devoto neófito adora Bhagavan apenas na forma da divindade. Ele não percebe a presença de Bhagavan em seus devotos e, consequentemente, certamente não percebe em outros também. Isso ocorre porque, dentro de seu ser, há uma ausência de aparência de amor por Bhagavan, uma ausência da consciência da glória dos verdadeiros devotos e uma ausência do aparecimento da qualidade fundamental de um devoto, que é a atitude de reverência por todos os seres vivos. Tal pessoa é um Prakrita Bhakta, um iniciante, o que significa que seu cultivo de Bhakti começou recentemente. Além disso, sua Shraddha ou fé não é o resultado da assimilação da importância das Escrituras. Essa atitude é caracterizada pelo seguinte depoimento. Aquele que acredita que este corpo, semelhante a um cadáver, o qual é constituído por três elementos, muco, bilis e ar, é o seu verdadeiro eu, Atma Buddhi, que pensa em sua esposa, filhos e outros como seus próprios, né? Swadhi, que considera as imagens de barro como objetos de adoração, Lilyadhi, ou que aceita a água de um rio como local de peregrinação, Tirtha Buddhi, mas quem nunca vê aqueles que realizaram o absoluto da mesma maneira, isso é, como seu verdadeiro eu, seu próprio objeto de adoração e seu local sagrado de peregrinação, deve ser considerado um asno entre os animais. Bhagavatam 10.84.13. Essas atitudes são devidas à ignorância das conclusões das Escrituras. Consequentemente, a fé do neófito surge apenas das convenções sociais, Loka Parampara, conforme descrito anteriormente. Assim, um praticante espiritual, sadhaka, em que o amor divino, prema, ainda não se manifestou, mas que é dotado de fé enraizado no conhecimento das Escrituras, deve ser entendido como o padrão primário de um devoto neófito, Kanishta. Era o comentário dele, né? Anteriormente foi dito que Shraddha é o pré-requisito básico para Bhakti.
Esse Shadra pode surgir dos costumes e crenças do próprio ambiente cultural, Laukika Shraddha, ou de um estudo sistemático do Shastra, Shastriya Shraddha. Na Índia, geralmente é visto que em cada área ou vila alguma divindade particular adorada. As pessoas nativas de um determinado lugar naturalmente tendem a ser devotadas à divindade ali presente, visto que observam a adoração da divindade sendo conduzida por seus mais velhos desde a infância. Eles também participam de festivais locais relacionados a essa divindade. Tudo isso cria impressões firmemente reforçadas, sânskaras, em suas mentes e, quando crescem, também continua a tradição de adorar essa divindade. Com o tempo, essa tradição se torna uma convenção social estabelecida, Loka Parampara. Se um membro da comunidade não segue a convenção local, ele se sente separado de sua comunidade. Isso naturalmente cria um problema em sua vida social. Vê-se, portanto, que em diferentes partes da Índia as pessoas adoram predominantemente Krishna, Rama, Ganesha, Shiva, Kali ou numerosas outras divindades de acordo com a sua adoração de qualquer divindade popular em sua área. Esses adoradores quase não têm conhecimento dos Shastras e eles simplesmente seguem o que os outros fizeram antes deles. O mesmo, é claro, se aplica aos praticantes de outras religiões, como o cristianismo, judaísmo, islamismo, sikhismo e assim por diante. Quando a prática religiosa está enraizada apenas na fé convencional, Laukika Shraddha, ela não tem base no conhecimento das escrituras ou teologia. Como resultado, ele tende a ser fraco e sujeito a contra-argumentos e perda de fé. O segundo tipo de Shraddha, Shastriya Shraddha, é aquele que resulta de ouvir e estudar o Shastra sob orientação de um devoto qualificado. Este é o Shraddha que forma a base dos 3 tipos de bhaktas elegíveis definidos no Bhaktarasamrita Sindhu. Esses bhaktas são muito raros. Atualmente, uma terceira categoria de Shraddha se tornou predominante, a saber, a fé que resulta do proselitismo religioso. Os praticantes que adquirem tal fé seguem o caminho de Bhakti ou qualquer outra religião devido à influência da doutrinação. Geralmente, esses praticantes não estudaram Shastra de maneira autêntica, mas também não o ignoraram completamente como o primeiro grupo. A maioria dos Bhaktas atualmente pertence ao primeiro ou terceiro grupo. Sridiva Goswami comenta que o padrão primário de um neófito é aquele cujo Shraddha é baseado no Shastra. Ele é descrito no Bhaktarasamrita Sindhu da seguinte forma: aquele cujo Shastriya Shraddha é fraco, Komala, está determinado a ser um neófito, Kanishta. Ao comentar o último versículo, Sridiva escreve que o neófito não é particularmente hábil em argumentar com base nos Shastras e, portanto, é possível para um oponente refutá-lo, apresentando argumentos contrários ao Bhakti. Isso, no entanto, não significa que o neófito vá desistir do caminho, porque ele é dotado da etapa inicial da fé autêntica. Ele pode se sentir perturbado por algum tempo pelos contra-argumentos do oponente, mas fixará sua mente uma vez mais em Bhakti. O tipo de neófito descrito por Ravi é uma categoria inferior ou até mais básica. Sua fé se estende apenas à presença de Bhagavan na divindade, mas não à sua presença em outros seres vivos, incluindo os devotos. Isso se deve ao fato de que sua visão não foi informada e transformada por meio de um estudo sistemático do Shastra. O neófito definido no verso acima citado do Bhaktarasamrita Sindhu é superior ao neófito definido no verso principal deste Anuttara. O primeiro tem respeito pelos devotos e também estará predisposto a sentir a presença de Bhagavan e outros seres, embora a experiência imediata de tal esteja faltando nele.
Ele se esforçará para aderir ao Shastra, embora nem sempre seja bem sucedido nessa tentativa. Em comparação ao Madhyama Bhakta, que tem um nível mais profundo de respeito pelos devotos, porque ele está bem familiarizado com a glória de Bhagavan, Bhakti e o Bhakta, ele também sabe que desrespeitar os devotos desagrada a Bhagavan. Por essas razões, ele se estabelece em amizade, Maitri, com eles. No verso primário deste Anucheda, as características de um neófito são tanto físicas como psicológicas. A adoração da divindade é o ato físico, estrada por trás do ato é a característica psicológica. Então, continuando aí, agora o artigo é escutar e cantar sobre Krishna, o Supremo, né? Bom, Bhagavan tem inúmeros nomes, os quais têm potências inerentes neles. Ainda assim, nem todos os nomes têm potências iguais. O nome de Krishna é supremo, assim escutar e cantar os nomes de Krishna é mais benéfico e efetivo e, portanto, constitui um dos mais importantes membros do Bhakti na Gaudiya Sampradaya. Além disso, escutar da boca de um grande devoto é mais poderoso. Jiva Goswami explica isso no Anucheda 262, no Bhakti Sandarbha. Ele também enfatizou a importância de escutar o chamado Bhagavata Purana. Né? Abaixo eu apresento o texto original e meus comentários sobre ele. Né? Escutar o Bhagavatam. Bom, em relação a escutar, a seguinte hierarquia de importância deve ser considerada. Escutar sobre os nomes, formas, qualidades, lidas e associados de Bhagavan em qualquer extensão é supremamente benéfico. Superior a isso é escutar os trabalhos sagrados, né, ou obras sagradas trazidos, né, a Virbhavita pelos Mahat devotos. Quando essas composições são então cantadas por um devoto realizado, Mahat Kritya Manam, o benefício é ainda maior. Escutar o Srimad Bhagavatam é inclusive superior a isso, sendo ainda melhor quando cantado por um Mahat devoto. Além disso, a prescrição para escutar repetidamente é promulgada especificamente em relação aos nomes, formas, qualidades, lilas da própria forma querida de Bhagavan, né? Nidjabhishta. Como indicado no seguinte verso, aí vai citar: deve-se adorar a Purusha Supremo, Bhagavan, na forma que se deseja. Chamado Bhagavatam 11.3.48. Além disso, tal audição deveria ser recebida a partir da boca de um grande realizado devoto, Mahanubhava, o qual compartilha da mesma predileção devocional interna, né? Savasana. Vou escutar especificamente sobre os nomes, formas, qualidades e lilas de Krishna. Dentre todas as várias manifestações de Bhagavan, ocorre apenas por uma forma suprema, pois ele é Bhagavan em seu ser mais original completo. A mesma conclusão se aplica em relação a outros sadhanas de Bhakti, tais como cantar e recordar. Nós então explicamos a prática de escutar, Shravana. Ela precede a prática de cantar, recordar, porque sem primeiro escutar, uma pessoa não pode ter o conhecimento acerca dessas outras práticas. Em particular, se a fortuna de escutar diretamente as narrações cantadas por um Mahat devoto ainda não se apresentou, então deve-se cantar sozinho, Pritak, pois escutar os nomes, etc., de Sri Krishna é o processo primário. Consequentemente, a seguinte afirmação e comentários são relevantes em relação a isso. Aí ele cita o verso aí. Por outro lado, a composição linguística, no qual cada verso, mesmo gramático ou poeticamente falhos, né, contém os nomes que estão marcados com as glórias do limitado ser Bhagavan, destroem os pecados da humanidade, uma vez que esses são os nomes que os devotos santos escutam, recitam e cantam. Srimad Bhagavatam 1.5.11. Nós vamos agora discutir a prática de Kirtana ou cantar as glórias de Bhagavan. Em relação a isso, a ordem no qual os nomes, formas, etc. estão para serem contados é compreendido como previamente delenado no caso de escutar, ou seja,
nome, forma, qualidade, passatempos. Um exemplo de cantar os nomes de Bhagavan é encontrado na seguinte afirmação do Vishnudutas para os Jamadutas. Para pecadores de todos os tipos, cantar o nome de Bhagavan Vishnu é de fato o único meio perfeito de expiação, pois a atenção de Vishnu, Mati, é tomada em direção àquele que cantou, chamado Bhagavad 6.2.10. Siddhartha Swami comenta, as palavras Idam Eva Sunishkritam significa ele sozinho, ou seja, o canto do nome é a melhor forma de expiação, Shrestam, Prayashtitam. A razão para isso é que quando uma pessoa canta o nome de Vishnu, a atenção de Vishnu, Mati, é levada em direção a ele, Tatvishaya, aquele que cantou o nome. E Vishnu pensa, essa pessoa é minha. E por isso ele é protegido por mim, de todas as formas. Portanto, porque o nome de Bhagavan pertence à sua natureza constitucional, Swarupa, esse nome naturalmente é a causa da absorção nele, Tadya Avesha. Assim, escutar mesmo uma única parte ou sílaba do nome do Bhagavan induz ao amor priti nos principais devotos de Bhagavan, Paramam Bhagavatas, como confirmado por Shiva no Ramastotra, Shatanama Stotra, do Tarakanda, do Padma Purana. Ele vai falar, é um verso famoso. Ó deusa, Parvati, sempre que eu escuto qualquer nome começando com a letra R, o amor é despertado em meu coração, pois eu suspeito que ele pode ser os nomes de Rama. Sendo assim, caracterizar o nome meramente como algo que destrói pecados não toca de forma alguma no seu real significado. Para o comentário, que fala. Ouvir o Bhagavata Purana da boca de um grande devoto é extremamente benéfico. Isso é confirmado pelo Bhagavata Mahatma do Tarakanda, do Padma Purana. Ali é contada a história de um fantasma que foi liberado de seu corpo espectral após ouvir o Purana por 7 dias. No final da recitação da semana, Krishna apareceu e carregou o recitador do Purana para sua morada, junto com todo o seu público. O indivíduo materialista é comparável a uma pessoa possuída pelo fantasma dos desejos materiais, Kama. Os versos do Bhagavata Purana agem como um encantamento mágico para exorcizar esse fantasma e conduzir a pessoa à vida saudável de Prema. Os nomes de Bhagavan são inúmeros. O praticante deve ouvir e cantar regularmente o nome específico de sua forma querida de Bhagavan. De todos os nomes, Bhagavan Krishna é o mais potente porque ele é o Bhagavan em sua forma mais original e completa. O próprio Krishna proclama, ó Arjuna, de todos os meus nomes, Krishna é o preeminente, citado no Krishna Sandarbha. E como Krishna inclui e contém todas as outras formas de Bhagavan dentro do seu ser essencial, também seu nome incorpora o poder de todos os outros nomes de Bhagavan. Isso está implícito na declaração do Brahmanda Purana. O benefício concedido por recitar 3 vezes os divinos 1000 nomes de Vishnu é alcançado simplesmente ao pronunciar o nome de Krishna apenas uma vez. Brahmananda Purana. Bom, como no caso de ouvir Shravana, a sequência a ser seguida na prática de Kirtana é cantar primeiro o nome de Bhagavan, seguindo em ordem por sua forma, qualidades, associados e lilas. Além disso, é recomendado que Kirtana seja uma daquelas canções ou versos devocionais que foram compostos e cantados pelos Mahadevotas. Bom, glossário, Adibhuta. Bom, todos os fenômenos grosseiros, objetos inertes, temporais, perecíveis. Exemplo das ondas e a roupa, que mudam constantemente. Adibhuta. Vamos para a canção. A canção é: sem receber a misericórdia de todos os Vaishnavas, serei privado do abrigo dos pés de lótus de Gaura Nitai, sei que sou totalmente desqualificado.
A frase neste mundo material está destinado ao sofrimento. A menos que existam os sofrimentos, não poderemos voltar conscientes do espiritual. Os sofrimentos são, em realidade, um incentivo e nos ajudam a nos elevarmos para o espiritual. Filosofando, a vida é muito curta para ser pequena, né? De Benjamin Disraeli. E o Siddhanta, né? O que faz o mundo girar? Bom, é o amor. Mas para saber isso é preciso também saber outras coisas. Por isso o Gita fala das gunas, da natureza material, que você é consciência, dos vibhutis de Krishna e muitas outras coisas para que você possa entender que tudo é controlado e tudo gira pelo amor. E o Hari Bhakti Vilas, vibhuti é como a opulência, né? Opulências materiais. Né? O Hari Bhakti Vilas, né? Invocação de auspiciosidade, o primeiro verso, né? Sri refere-se ao Senhor Supremo, o qual está repleto com as 6 opulências. Sri também se refere a Radha. Hari se refere à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Bhakti Vilasa se refere ao amor e devoção que as entidades vivas oferecem a Sri Krishna. Sri Narayana, Sri Nishinra, Sri Ramachandra. Este é o objetivo último da vida, né? E o verso... agora é a tradução do verso, né? É que aquele que me deu, né, visão transcendental, vida após vida, né? Esse é o meu Senhor, né? E os versinhos aí para recordar: Atyahara Prayasascha, Prajalpa Nimagraha, que é os 43, 75, Nityasida Krishna Prema, 75, 78, Yognam Sarvesham.